Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Rômulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e sou líder do grupo de pesquisa em estudos semióticos em linguagens, comunicação e mídias. Bem, a nossa aula de número 3 de semiótica francesa, desse curso aí introdutório, e hoje eu vou falar para vocês do percurso gerativo de sentido, ou percurso gerativo do sentido, né? Ele é um percurso, obviamente, se é um percurso, ele começa de algum lugar e vai para outro lugar, né? Ele trafega. Então, nesse trafegar é que nascem aí os sentidos, tá? Então, a teoria Gramsciana da semiótica francesa, ela diz que esse percurso ele começa do nível profundo ou nível fundamental e sobe para o nível narrativo, que é o nível intermediário, e depois ela vai subir efetivamente para o campo discursivo aparente, né? A gente tem dois percursos. Um percurso que nasce das oposições básicas lá na raiz. Então, são as estruturas elementares, o bem e o mal, o certo e o errado, né? A escuridão e a luz, né? Ela parte dessas oposições básicas, e aí esse percurso gerativo ele vai subindo, confluindo para o nível narrativo. O nível narrativo é um nível onde a gente já coloca indivíduos, onde a gente já coloca seres em relações com objetos, até o nível discursivo. No nível discursivo é o nível textual, onde a gente tem as pegadas explícitas e as pegadas implícitas, os elementos que vão nos dar aí mais recursos para fazer a análise semiótica, tá? Então, basicamente, a gente fala de percurso gerativo, esses três níveis. Então, só relembrando, então nós temos o nível fundamental, nós temos o nível narrativo e nós temos o nível discursivo. Então, são os três níveis que a gente tem que passar para perceber esse percurso gerativo de sentido. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que lá no nível de oposições primárias, o nível fundamental, a gente trabalhou já em algumas situações, a gente tem o quadrado semiótico. O quadrado semiótico ele está ali no nível fundamental. Então eu pego uma narrativa e aí automaticamente eu tenho as oposições centrais, né? Então eu pego lá uma narrativa onde eu tenho uma heroína, onde eu tenho um herói, onde eu tenho um vilão, e eu tenho as oposições básicas aí entre o correto e o errado, entre a natureza boa e a natureza má, entre os atos bons e os atos ruins. Eu tenho essas oposições aí centrais, né? Entre a dúvida e a verdade, quais sejam aí onde nasce tudo. Quando eu chego no nível narrativo, e aí é que é interessante, aí tem umas coisas muito importantes para a gente entender. A primeira coisa que a gente tem que entender, então vamos separar aí um ponto muito importante. Esse ponto é crucial. Para a semiótica, todo texto, toda manifestação discursiva é um grande espetáculo teatral, é um grande espetáculo narrativo. Qualquer que seja a natureza do texto, a natureza da imagem, a natureza da propaganda, qualquer que seja o discurso, ele é um espetáculo, né? Ele é um espetáculo narrativo, teatral, um espetáculo onde tem sujeitos envolvidos. Então nós sempre teremos sujeitos, não importa quais sejam esses sujeitos. Esses sujeitos eles podem ser pessoas, seres vivos, esses sujeitos eles podem ser animais, esses sujeitos podem ser coisas, estes sujeitos podem não aparecer, mas estar implicados, implícitos, mas existem sujeitos. Então, quando nós já percebemos o nível narrativo, o segundo nível, nós já tratamos que o discurso, ou o texto, ou qualquer que seja o objeto ali de linguagem, ele já possui sujeitos, tá?
Então, ele possui sujeitos. E esses sujeitos, claro, eles estão envolvidos em ou ações ou estados. Então, esses sujeitos ou eles desenvolvem ações, ou eles sofrem, ou transformam, ou passam, são passivos de sofrer ações. E é claro que automaticamente eles possuem estados, né? Então, basicamente, a gente vai ter sujeitos de fazer e sujeitos de ser ou de estar. Sujeitos que são alegres ou estão tristes, ou sujeitos que matam, ou sujeitos que brincam. Então a gente vai ter uma relação de um sujeito ou fazendo, ou estando ou sofrendo. Então, quando a gente tem isso, a gente está chamando exatamente de nível narrativo. Então, o que é o nível narrativo? O nível narrativo é quando nós temos a presença de sujeitos que fazem ou sofrem alguma coisa. Estas relações aí é muito importante, um segundo ponto, um segundo termo, que é muito importante, que a gente usa muito na semiótica, são as chamadas relações actanciais, ou são os actantes, de actum, né? Então, o que são actantes? São sujeitos que desenvolvem ações ou estados. Então, a gente vai ter uma premissa básica aí. Nós temos um sujeito e um objeto. É a premissa básica. Nós temos um sujeito e nós temos um objeto. Então, ou esse sujeito tem a posse desse objeto, ou esse sujeito consegue este objeto numa relação de soma com este objeto, que nós chamamos essa relação de conjunção. Tá? Muito importante isso. O que é uma relação de conjunção? É quando o sujeito ele tem uma relação de apropriação do seu objeto. E nós vamos ter aí uma relação disjuntiva quando esse sujeito tem uma relação de privação desse objeto. Ele deixa de ter esse objeto. Ou ele perde esse objeto. Tá? Então, essas são chamados de enunciados básicos. É quando um sujeito tem a sua relação com o objeto. É quando ele tem esse objeto e quando esse sujeito perde esse objeto. Então, quando ele perde esse objeto, nós temos uma relação disjuntiva. E quando ele adquire esse objeto, nós temos uma relação conjuntiva. E daí você tem o que a gente vai chamar de enunciados básicos. São os enunciados básicos. Toda narrativa a gente vai ter um sujeito que ganha um objeto, um sujeito que perde um objeto, né? Então você tem um sujeito que perde a sua integridade, mas automaticamente ganha o poder de vingança dentro de uma narrativa. Ele apanha, 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 e aí isso gera para ele uma competência para ele vir à forra, para se vingar, né? Então é uma relação cruzada aí entre ganhar e perder, que constroem aí as tramas narrativas. Beleza? Entendido até esse primeiro momento aí? Então o que é o nível narrativo? É quando nós temos sujeitos, e esses sujeitos possuem uma relação conjuntiva ou disjuntiva com os seus objetos. Vamos continuar aí. Bem, pessoal, uma vez que a gente já viu a respeito do enunciado elementar, o próximo passo é a questão do programa narrativo. Então, o que é um programa narrativo? Um programa narrativo ele é uma estrutura pronta, clássica, né? E baseado em bases sólidas das relações actanciais que dão muita clareza para a gente. Como a gente sabe que os enunciados básicos, a relação entre o sujeito e seu objeto é crucial para as formas artísticas, para as expressões artísticas, então você pensa o que seriam os Vingadores sem o Thanos e sem o que ele tirou deles, os Vingadores, né? O que é tirado de cada herói e acrescentado para ele, ou nas tramas do cinema, né? O que é retirado, as relações de disjunção, para que automaticamente as relações de conjunção elas sejam mais fortes. Então a vingança, o revide, né? A reviravolta, todas elas fazem parte dessa estrutura de tensão entre tirar e dar.
Eu tiro tudo, depois tudo tem uma nova visão, uma nova plataforma. Aí acontecem as rupturas e automaticamente aí o andamento das narrativas. Tem que ter essas rupturas, a gente já discutiu isso nas outras aulas, né? O que seria o Romeu e Julieta sem a família proibir o relacionamento deles, né? Sem esse caráter disjuntivo, de tirar, né? Então, quando nós temos aí um sujeito que age, quando nós temos um sujeito que age sobre outro sujeito, então nós temos um sujeito de fazer que age sobre um outro sujeito, esse sujeito, ele automaticamente tem uma relação com o objeto diferenciado. Então, dá uma olhadinha aí, como é que ficaria esse gráficozinho aí no próprio livro da teoria semiótica do texto. Aqui, ó. Então, esse é um livro aqui bacana para a gente começar, né? Eu estou usando a sequência dele, que é excelente, tá? Da Diana Luz Pessoa de Barros, professora da USP, uma cátedra muito importante que traz para a gente aí alguns conhecimentos e as perspectivas básicas da semiótica. Eu estou usando bastante, às vezes vou buscar semântica estrutural do Greymar, às vezes vou buscar sobre o sentido, às vezes vou buscar tensão e significação do Claude Zilberberg. Então a gente vai buscando outras formas, mas o tronco é isso aqui. Então a gente vai dar uma olhadinha aí nessa estrutura do que seja o programa narrativo. Dá uma olhadinha aí. Bem, é muito importante perceber que o programa narrativo ele é crucial. Então ele parte desse espetáculo dos sujeitos dentro de uma narrativa. Então, todos os sujeitos eles sofrem coisas ou eles ganham coisas e automaticamente isso muda a sua performance no decorrer da trama, né? Então, se você for ver o nível narrativo, lá no enunciado básico, no programa narrativo, a gente vai perceber que dentro desse programa narrativo há um desenvolvimento do que a gente chama de competência e performance. E é isso que eu vou tratar agora nesse momento do vídeo. Dá uma vinhetinha aí para a gente separar mentalmente aí. Tá? Então vamos trabalhar competência e performance. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no que é o programa narrativo, a gente vai ver que o programa narrativo, ou sintagma elementar da sintaxe narrativa, define-se como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. Integra, portanto, estados e transformações. Então a gente pode fazer isso por meio de um gráfico. Esse gráfico aqui ele seria programa narrativo, que seria essa função toda aqui. Então a gente teria um sujeito de fazer, ele age sobre um sujeito de estado, e esse sujeito de estado ele vai acabar alterando a sua relação com algum objeto de valor a partir do fazer desse sujeito aqui. Então a gente tem um sujeito de fazer que transforma alguma coisa nesse sujeito de estado e ele muda a relação com o objeto de valor. E assim nós vamos encontrar essa matriz, essa raiz em todas as tessituras textuais. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, vamos analisar aqui. Então você tem. Então, por exemplo, a gente pega aqueles filmes de sábado à noite lá, do Liam Neeson, eu acho que já tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, a estrutura é a mesma. Sequestra uma filha dele e automaticamente ele se transforma dentro da narrativa. Então, existe um sujeito de fazer, o sequestrador, existe uma transformação, rapta a filha, e um sujeito de estado que é o herói. Então, os sequestradores raptam a filha dele. Então, automaticamente ele passa a ter uma relação de disjunção com o seu objeto de valor, que é o que? A filha. E isso vai acarretar valores semânticos, como ele vai entrar em disjunção, ou seja, ele vai perder a paz, a tranquilidade e a afetividade. Automaticamente, quando ele perde isso, ele já vai agir de outra forma. Ele age de uma forma, mas se ele perde a filha, ele vai fazer o quê? Ele vai agir de outra forma, que a gente vai chamar de performance. Mas eu vou explicar isso em outro vídeo. Então, digamos que a gente pegasse aqui, lá na Guerra de Troia, né? Então, se eu pegasse aqui Menelau
o rei ali roubasse Helena, né? Helena de Troia, de Paris, que é o seu príncipe. Então, o que nós vamos ter aqui? Então, o rei Menelau, ele vai e rapta, né? E rapta Helena do seu herói, digamos, né? Do seu sujeito de estado Paris. Então, Paris agora, ele está numa relação de disjunção com o seu objeto de valor, que seria sua noiva ou esposa, não lembro agora. E isso vai desencadear valores semânticos. Então a gente tem valores semânticos como o perder, né? Como o sofrer, a tristeza. Mas também a gente vai ter valores semânticos como a raiva e automaticamente a motivação para que ele desenvolva um exército e vá buscar a sua amada. Então ele vai atrás da sua noiva. Então ele passa por um estado, ele sofre um estado de um sujeito de fazer, dentro desse programa narrativo aqui, ó. O Menelau transforma a vida de Paris, né, ao furtar, ao raptar, né, a sua noiva, e aí automaticamente o Paris ele passa a ter uma relação disjuntiva com o seu objeto de valor. Se a gente pegar o complemento aqui, o que Paris vai fazer para resolver isso aqui, a gente vai ter competência e performance, que vai ser o tema do outro vídeo. Por hora nós estamos vendo só o programa narrativo. Então o programa narrativo ele é feito de um sujeito de fazer agindo sobre um sujeito de estado. Então, quando os engenheiros fazem lá um teste, né, com uma heroína, e aí ela vai e adquire poderes a partir daquela energia nuclear, então a gente tem um sujeito de fazer. Então a gente pode colocar aqui, ó, digamos aqui, que pesquisadores, né, testam uma substância em alguém, e esse alguém, que é o sujeito de estado, ele tem uma relação conjuntiva com, digamos, um poder elétrico. E aí ele passa a adquirir poder. E aí, automaticamente, quando ele é transformado por esse sujeito de fazer e por esse estado, ele vai agir de forma diferente. Então, essa sequência aí a gente vai ver depois. Então, isso aqui é um programa narrativo. Então, todas as narrativas têm isso. Ah, professor, mas isso aqui tá muito ligado à narrativa e poesia. Sim, poesia também tem. Discreta e formosíssima Maria. Né? Então, eu vou pegar aqui do Augusto do Gregório de Matos. Então eu vou pegar aqui, ó. A trama é o seguinte: o tempo passa e a beleza de Maria desaparece, vira pó, vira terra, pó, cinza e nada, sombra e nada, né? Que é o famoso poema aí. Então se eu pegar aqui, ó, o tempo, ele é o sujeito de fazer. Ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai exaurir a beleza. Ele vai exaurir a beleza de Maria. Quem é Maria? Maria Formosa. Então o tempo vai agir sobre Maria Formosa. E aí ela vai ter uma relação disjuntiva, ou seja, uma relação de privação do que é belo nela. Então, e aí vai criar valores semânticos, como a não juventude, a feiura, né? Feiura, entre outras. Então, essa aqui é a base do poema Discreta e Formosíssima Maria, do Gregório de Matos. Então, a gente começa a perceber que não é só questão de
de narrativas, prosa, contos e crônicas. Mas você também pode aplicar isso dentro da própria poesia. E pode aplicar isso aqui também dentro da imagem, ou seja, todo tipo de produção discursiva, todo tipo de produção verbal ou não verbal, feita de língua e de linguagem, vai ter sujeitos e vai ter programas narrativos. Qualquer que seja, a obra vai ter, porque há um pensamento filosófico por trás de tudo. Como o indivíduo ele sofre ou ele é passivo de transformações dentro da trama, né, por alguém ou por alguma coisa, né, por um outro sujeito, ele tem essa relação, ele adquire coisas e perde coisas. Então ele pode ganhar coisas e pode perder coisas. Então aquele indivíduo que sofre, né, que perde, por exemplo, aquele filme do Will Smith, caramba. O que acontece com ele? Ele é um exemplo clássico disso aí. Então ele é um indivíduo que ele tem diversos sujeitos que agem sobre ele positivamente e sujeitos que agem negativamente. Então a gente tem sujeitos aí que contribuem com ele, e sujeitos que tiram dele. Então tem sujeitos que agem sobre ele onde ele ganha coisas e sujeitos que agem sobre ele onde ele perde coisas. Então há, por exemplo, o momento onde o próprio patrão dele pede o único dinheiro que ele tinha, alegando que não tinha dinheiro ali, tira dele um dinheiro, né? Pega emprestado, ele tira aquele dinheiro com muita dó porque ele passa fome, e ele empresta para o futuro ou pretenso patrão dele. Então ali o patrão dele, como sujeito de fazer, age sobre ele, extraindo dele o dinheiro, ou seja, priva dele o dinheiro, e ele, com essa relação com o dinheiro, ele passa a não ter o dinheiro, né? O que acontece aí? De certo modo, a gente tem uma carga de sentido a partir daí. Mas, na verdade, é porque ele está sendo... Ali ele se capacitou. Ao fazer aquilo ali, ele estava sendo testado, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de resistência, para que ele pudesse ter a sua performance. Então, naquele momento, o patrão dele realizou uma ação negativa sobre ele, onde ele perdeu. Só que, na verdade, estava construindo nele competências para que ele desenvolvesse a performance melhor. Qual a performance que era? Adquirir o emprego, conseguir o seu sucesso, né? Então, é como se, na maioria das tramas comuns, houvesse um sujeito, esse sujeito estivesse um país estranho, e chegasse um outro indivíduo para ele e falasse assim: toma aqui esse talismã aqui vai te dar sorte. Ele pega aquele talismã, então aquele talismã faz para ele uma relação conjuntiva, ele pega aquele talismã, e aquele talismã exerce sobre ele fatores de sorte, que a performance dele vai ser sempre de boa sorte, vai ser sempre exitosa, ele sempre vai se beneficiar. Então, o que a gente tem aí é um programa narrativo. Qual que é o programa narrativo? O programa narrativo, como eu havia dito, são dois momentos onde um sujeito de fazer age sobre um sujeito de estado e ele ganha ou perde alguma coisa, e onde, basicamente, um sujeito, esse sujeito de fazer afetou o sujeito de estado, e esse sujeito de estado cria uma competência, ele passa a ser competente, para desenvolver uma performance. Então ele ganhou o talismã, se tornou competente, para desenvolver a performance da sorte. Então a relação do programa narrativo é sempre essa. A gente tem que sempre pensar nisso. Entre competência e performance. Então, alguma coisa acontece com o indivíduo, ele passa a ser competente, e automaticamente ele tem algumas alterações na sua performance e ele passa a agir daquela forma. Continuamos aí.